Dando continuidade ao nosso curso, a chave mestra, hoje nós vamos para a lição 7. E a lição 7, ela vai falar de duas coisas. Nesse capítulo 7, ele vai falar para você usar mais, vai explicar um pouco mais sobre a visualização. E aí ele começa, logo no início, falando o seguinte: desde sempre, o homem acreditou num poder invisível através do qual e pelo qual todas as coisas foram criadas e estão continuamente a serem recriadas. Podemos personalizar esse poder e chamar-lhe Deus, ou podemos pensá-lo como a essência ou o espírito que permeia todas as coisas. Mas em qualquer dos casos, o efeito é o mesmo. Aí ele vai falar aqui de duas partes do homem. A parte física, que é a parte visível, pessoal e objetiva, e é tudo aquilo que podemos sentir, e a parte subjetiva, que é o lado espiritual, o invisível e também impessoal. O lado pessoal, ele considera como o consciente, e o lado impessoal é o subconsciente. O lado consciente, ele tem a vontade e a escolha. O impessoal ou espiritual, ele considera como sendo aquela parte que é uno com a fonte, que é aquela parte que está intimamente ligada com a fonte divina e por isso com a origem do poder. Então o seu subconsciente é a parte que detém o poder. Ele não tem a capacidade de escolha, mas tem infinitos recursos, porque está ligado diretamente ao poder infinito. Ele tem a capacidade de produzir resultados através dos quais a mente humana ou individual é incapaz de conhecer, ele diz. Então, aqui nessa parte 7, ele vai descrever um método para você utilizar conscientemente esse poder onipotente. Sobre a visualização, ele começa dizendo que é o processo de criar imagens mentais e que esses modelos, essas imagens, é o modelo daquilo que irá definir o padrão do seu futuro. Então ele pede para que você faça essas imagens com muita clareza e de maneira muito bonita e muito grandiosa. Ele pede para você não ter medo de imaginar e nem de criar coisas grandes. Ele pede para você se lembrar que nenhuma limitação é imposta na imaginação. E aí ele dá alguns passos, mas antes dos passos, ele pede para que você crie imagem clara e bem definida. Ele pede para que você segure com força essas imagens na sua mente. E aí, segurando com força, você vai começar a aproximar essas imagens mais de si, de forma gradual e constante. E ele deixa uma frase que diz assim: você pode ser aquilo que a sua vontade deseja. E ele diz também que é necessário muito trabalho, um trabalho árduo mentalmente falando, um grau de esforço que poucas pessoas estão dispostas a conceder. Então, agora, ele passa o primeiro passo. E o primeiro passo é a idealização. Ele diz que a idealização é o passo mais importante, porque trata-se da fundação sobre a qual você vai construir a sua imagem. E por isso tem que ser muito sólida. A idealização deve ser permanente. Ele fala aqui que um arquiteto, quando vai projetar um edifício de 30 andares, primeiro ele vê os detalhes de cada linha. Cada detalhe é planejado cuidadosamente. Da mesma forma, o engenheiro, quando vai construir uma ponte, primeiro ele se certifica de todas as forças necessárias para depois juntar milhões de peças independentes. Primeiro, um engenheiro, um arquiteto, antes de fazer um projeto, antes de começar a arriscar um projeto, eles formam tudo na sua mente. Eles veem o projeto completamente criado na sua mente, antes de começar a colocar no papel, antes de começar a lançar a semente, antes de riscar a primeira linha. Primeiro,
eles têm que estar com tudo idealizado na sua mente, para que depois eles comecem a traçar de maneira perfeita e objetiva aquilo que eles desejam criar. Então ele dá um conselho aqui que se você tem dúvida desse processo de idealização, ele pede para que você volte para aquela cadeira onde você cria as suas imagens e todos os dias você treine para que essa imagem se torne clara e definida. E ele diz que nesse processo de treinamento, gradualmente, as imagens que estão difusas vão começar a se clarear para você, vão começar a ganhar formas. Por isso, no exercício 6, no exercício anterior, ele pediu para que você começasse a imaginar, a focar em algo específico por algum tempo. Agora, na parte 7, ele ensina você a focar em algo que você deseja, mas fazendo a visualização humanizada. Eu uso essa expressão porque eu já trabalhei com design de interiores, fiz arquitetura de interiores, também sou formada em engenharia. Então, essas duas coisas de visualizar o projeto na mente antes de colocar no papel é clara para mim. Só que Hanel diz que não é fácil assim para as pessoas deixar uma imagem clara e humanizada. Então, por isso ele dá esse passo a passo aqui. E aí, mais para frente, eu vou dar um exemplo de uma imagem humanizada para vocês. Então, o primeiro passo foi a idealização. Agora, o segundo passo é a visualização. Ele pediu para que você voltasse para a cadeira e treinasse isso. Então, quando você treinar, você consegue partir para o segundo passo, que é a visualização. E a visualização nada mais é do que você começar a ver as imagens cada vez mais completas e com mais detalhes na sua mente. E o terceiro passo é a materialização. E a exemplo de todo esse processo tem o universo. Nós chamamos o construtor desse universo, o Deus, a divindade, nós chamamos de o grande arquiteto do universo, porque entendemos que antes de que tudo isso fosse formado, primeiro teve a idealização, primeiro esteve na mente do pensador universal. Então, Deus, o Criador, é chamado de o grande arquiteto. E nesse momento agora, Hanel está ensinando você a ser o arquiteto da sua vida, da sua história. Então, vamos detalhar como pode ser essa imaginação. Nikola Tesla, ele sempre falava que antes de ele colocar qualquer projeto, qualquer invento dele no papel, e ele teve muitos inventos, mais de 200 inventos registrados, antes de colocar no papel, ele via na imagem dele todo o projeto funcionando. Então, qual é o propósito aqui? Você vai imaginar a construção, por exemplo, de uma casa, que é o exemplo que ele está dando aqui, de um lugar, um espaço. Você vai imaginar tudo funcionando. Vamos imaginar que o arquiteto do universo, que Deus, quando estivesse construindo, antes de construir esse universo, ele imaginou que ele poderia construir árvores frondosas, mas não simplesmente árvores, mas árvores com frutas, árvores de todas as espécies, todos os tipos de fruta. Ele imaginou, por exemplo, um pé de banana. Que sabor teria a banana? Aí ele, a banana tem esse sabor, ela pode ter esse cheiro, ela pode ter essa textura. E aí ele construía depois a banana, o pé de banana, de bananeira, de acordo com a sua mente. Ele imaginava, eu vou colocar animais, mas quais animais eu posso pôr? Acho que eu posso pôr uma vaca, mas uma vaca simplesmente é simples demais. A vaca eu acho que ela pode dar leite, ela pode dar carne, alimento, mesmo porque eu quero esse universo povoado. Eu quero muita gente conversando e circulando por essas terras. Eu quero muitas crianças correndo por esses lugares. Eu quero que esse povo seja muito feliz. E para que o homem seja feliz, ele precisa ter uma companheira, ele precisa ter uma família. Como é ter uma família? Então, o arquiteto do universo imaginava a população toda rindo e se divertindo nesse universo, no jardim do Éden, comendo de todos os pés de fruta que foi colocado ali. Não sei se vocês estão entendendo
o princípio da coisa. Por exemplo, você vai imaginar construindo um edifício para um arquiteto, por exemplo, o arquiteto vai imaginar a casa, quando eu projetava, por exemplo, uma decoração, um projeto de arquitetura e decoração para alguém, eu visualizava na minha cabeça a casa inteira completa antes de colocar no papel. Eu ficava pensando, que cor que pode ter essa casa? Essa casa pode ser de tal cor, mas por que ela vai ser dessa cor? Eu preciso colocar um sofá que combine com essa cor da parede, a janela com as cortinas que combine, com essa estampa é mais bonito, com aquela estampa é melhor. Qual o tipo de móvel que eu posso colocar aqui na cozinha? Aí eu idealizava cada detalhe, detalhe de puxador, detalhe de cor, as divisões que eu ia colocar no gaveteiro de talheres. O que ela poderia ter? Ah, mas aqui, quem é que vai viver nessa casa? Eu imaginava o casal vivendo, eu imaginava o casal sentado à mesa, recebendo amigos, recebendo pessoas. Então eu falava, deixa colocar aqui, então, uma mesa para 8 pessoas, 10 pessoas, porque esse casal vai receber muitas pessoas ou poucas pessoas. Esse casal, ele gosta mais de sair. Então eu ficava imaginando tudo antes. E aí eu concluía todo o projeto de decoração com toda a riqueza de detalhes, imaginando o casal com seus amigos, com seus filhos, circulando por cada ambiente e vendo a necessidade de que cada um deles iam ter para aquele ambiente. Por exemplo, no quarto da criança, eu imaginava uma cama, eu falava, bom, ela pode receber amiguinhos, então o ideal é ter mais uma cama, então eu fazia uma cama com bicama, para que ela pudesse dormir com o amiguinho lá, ou com o primo, ou com quem quer que fosse. Eu imaginava uma bancada de trabalho, para quando ela crescesse, ela estudar. Se fosse menino, eu imaginava uma cor, um tipo de tecido para cama, o tipo de brinquedo que ele gostaria de brincar. Eu imaginava os espaços para colocar os brinquedos. Então, eu dava vida para casa, eu colocava pessoas dentro da casa, eu colocava sentimentos dentro da casa. E aí, quando eu visualizava aquele espaço todo completo, imaginava tudo aquilo que eu iria construir, ia satisfazer todas as necessidades do morador daquela casa, então eu colocava no papel. E então, quando eu abria o projeto e mostrava para o cliente e explicava todas as emoções que eu vivenciei ali, em cada ambiente, em cada cômodo, ele vivia a mesma projeção comigo. E ele falava, você captou a minha necessidade. E fechava o projeto. Por quê? Porque eu me colocava no lugar dele, me colocava no lugar dos amigos, me colocava em todas as situações possíveis para que eu pudesse sentir o que o meu cliente sentiria se estivesse ali naquela casa. Então, quando você conseguir fazer isso com os seus sonhos, quando você imaginar aquilo que você quer, se for uma casa, a sua casa construída, você recebendo seus amigos, recebendo seus familiares, você vivenciando em cada ambiente as emoções que você quer vivenciar, você vai ter alcançado o seu propósito. Porque Hanel diz aqui, em uma parte aqui, ele coloca uma frase assim: a lei diz que o pensamento se manifesta na forma, e apenas aquele que souber ser o pensador divino dos próprios pensamentos poderá tomar o lugar do mestre e falar com autoridade. Essa frase resume tudo aquilo que eu te falei antes que eu fazia na hora da execução de um projeto, na hora da idealização de um projeto. Eu idealizava, eu visualizava e depois eu materializava. Então, construa a imagem mental, torne-a clara, distinta, perfeita. Segure-a firmemente. Os modos e os meios surgirão. A oferta seguirá a procura. Você será levado a fazer a coisa certa, no momento certo, da maneira certa. Um intenso desejo trará uma expectativa confiante que deverá ser reforçada por uma exigência firme. Esses 3 trarão inevitavelmente a realização, pois o intenso desejo é sentimento, a expectativa confiante é o pensamento e a exigência firme é a vontade. E como já vimos, o sentimento dá vitalidade ao pensamento e a vontade assegura-o firmemente, até a lei do crescimento
o manifestar. Essa foi a última frase que eu li aqui do texto da 7ª lição e agora nós vamos passar para o exercício de visualização. Então, como exercício para essa semana, ele pede para você visualizar um amigo, para você ver esse amigo exatamente como você viu ele pela última vez. Imagina a sala, a mobília, lembre-se da conversa, olhe claramente para ele. Agora, fale com ele sobre algum assunto de interesse de ambos. Veja as mudanças na expressão dele, veja se ele sorri. E se você consegue fazer isso até aqui, então você consegue também despertar o interesse dele, contando alguma história de aventura. E aí você perceba se o olhar dele brilha de surpresa e excitação. E eu vou mais além ainda. Ele pede para você imaginar esse seu amigo, mas eu falo para você visualizar o seu sonho, o seu projeto, a sua casa, seja o que for que você queira visualizar, você faça a visualização desse seu desejo e aí você inclui o seu amigo nesse seu desejo. E vocês dois estão conversando sobre isso que você alcançou, sobre isso que você conseguiu. E aí, aquele seu amigo que tanto te ama vai comemorar com você, vai se alegrar com você, vai ter o sentimento, vai dividir o sentimento de conquista com você. Você vai fazer a visualização que o Ranel pediu, mas dentro do seu projeto, tá bom? Então, esse é o exercício do capítulo 7 e na próxima semana nós vamos partir para o capítulo 8. Esse capítulo 7 nós falamos da visualização. Na próxima aula, na aula 8, nós vamos falar sobre a imaginação. E essa parte 8 tem ligação direta com essa 7, que você fez a visualização e agora lá na 8 é sobre a imaginação. Então, eu te aguardo na nossa próxima aula. E na parte 8, você vai entender a diferença de imaginação e visualização. Então, se você gostou, curta, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se interessar por essas aulas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e comente aqui embaixo o que você tem achado desse curso, porque quando você comenta, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e aí ele distribui para mais pessoas, tá bom? Então um beijo e eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo.